Eu venho aqui hoje falar este webinar sobre endoscopia da coluna. Meu nome é Miguel Loureiro, sou ortopedista, trabalho no Hospital das Forças Armadas e no Hospital dos Lusíadas, Porto. E a nossa agenda hoje vai abranger os seguintes pontos. Endoscopia da coluna, o que é, definição, como é que aparece, para quem é que serve, para que patologia é que podemos usar esta ferramenta, uma abordagem sobre a evidência científica atualmente existente na literatura e um pequeno filme, com menos de 2 minutos, sobre uma cirurgia de hérnia discal por via endoscópica. A endoscopia da coluna começa, para mim, e começa de alguma forma em Portugal, em janeiro de 2018, com o apoio de um faculty internacional, uma referência mundial, o Dr. Ralph Wagner, na altura uma reportagem no Correio da Manhã sobre o assunto. E o que é isto então? A endoscopia da coluna é uma técnica cirúrgica inovadora e microinvasiva para o tratamento da patologia da coluna vertebral. A cirurgia é efetuada através de um portal único, portanto é apenas um orifício de cerca de 8 mm que é feito na pele, através do qual se introduz o nosso endoscópio, a nossa ferramenta de trabalho, que transmite a imagem para um ecrã de alta definição. Esta tecnologia não é nova, não é? Surge na década de 80 do século passado, com a laparoscopia, portanto a endoscopia abdominal na cirurgia geral, é a primeira especialidade onde esta tecnologia é aplicada, mas rapidamente se espalhou para as outras disciplinas cirúrgicas, à cabeça a ortopedia, com a artroscopia do joelho, entretanto o ombro, o tornozelo, o anca. A ideia de fazermos a mesma cirurgia com menos invasividade já não é de agora e a coluna, por ter particularidades, por ter nervos, estruturas neurológicas, foi necessário uma evolução conceptual e tecnológica e então só agora é que é possível aplicar a mesma tecnologia à patologia da coluna. Mas é uma tendência. Eu fiz o meu internato de especialidade no Hospital de São João, da ortopedia, e no final do internato, em 2010, tive 3 meses nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, num centro de referência internacional, já precisamente com o objetivo de me expor, de aprender técnicas de cirurgia minimamente invasiva da coluna. Não era endoscopia, eu estou convicto que a endoscopia é uma mudança de paradigma na abordagem da patologia da coluna. Porquê fazer? Quando surge algo novo, quando surge algo novo para resolver um problema para o qual nós já temos solução, há naturalmente desconfiança e suspeição por parte de alguns. Para quê? Como eu disse antes, eu acredito que é a evolução cirúrgica natural, da mesma forma que começou a ser aplicado na laparoscopia, na artroscopia do joelho, era uma questão de tempo até chegar à patologia da coluna e chegou. Existe evidência na literatura amplamente já divulgada sobre bons resultados com estudos randomizados controlados, portanto, estudos com evidência científica sólida. Os pacientes vão estando cada vez mais informados sobre estas opções e eles pedem opções menos invasivas por várias razões, por uma percepção de maior agressão sobre o corpo deles, por saberem ou intuírem que têm uma recuperação mais rápida que lhes permite regressar mais rapidamente à atividade laboral e às atividades desportivas, que têm um resultado cosmético melhor, porque a incisão é mais pequena, portanto a cicatriz pós-operatória é muito mais pequena. Na perspectiva do cirurgião, e isto após alguma reflexão da minha parte, eu acho que isto não é uma técnica cirúrgica, isto é uma ferramenta. Acho que é uma melhor ferramenta para fazermos, por um lado, as mesmas coisas que já fazemos, com menos agressão sobre os nossos pacientes, mas, por outro lado, em alguns casos específicos, permite-nos evitar cirurgias maiores, fusões, artrodeses, que muitas vezes são desnecessárias. E isto é apenas a ponta do iceberg, porque por baixo, aliás, de tudo isto que eu tive a enumerar, existem muitas outras situações para a qual a tecnologia pode ser aplicada, que eu abordarei mais à frente. Então, o que é que nós temos? Temos 3 técnicas. Temos a técnica transforaminal, em que o acesso à coluna
é feito através de uma região posterolateral do corpo, portanto, através do foramen, não pela abordagem clássica pelas costas, é uma abordagem lateral, entramos por um buraco, vá lá, o foramen, um buraco natural na coluna por onde saem os nervos. A mesma tecnologia, e é assim que a endoscopia começa, a história da endoscopia da coluna começa assim, com a abordagem transforaminal. A mesma tecnologia que foi desenvolvida para esta abordagem, a certa altura, no início deste século, 2000, 2001, na Alemanha, começou a ser aplicada para a via clássica interlaminar, essencialmente devido às dificuldades em realizar a abordagem transforaminal em L5-S1, e isto resultou numa evolução muito grande de aplicabilidade da técnica, da ferramenta à patologia. Ou seja, se a endoscopia começa por ser algo que era apenas para fazer a extirpação, a exércise cirúrgica de hérnias discais, a certa altura começou a ser aplicada à patologia mais complicada, como estenoses lombares, estenoses foraminais, estenoses centrais, estenoses do recesso. Portanto, o pool de doentes que poderiam beneficiar desta técnica cresceu imenso. E, por outro lado, também começou a ser aplicada para o tratamento de dor. Há doentes que não têm solução cirúrgica e que a fisioterapia e a terapêutica médica não resultam, não conseguem baixar o limiar da dor o suficiente para a pessoa ter uma vida descansada. E temos também a opção de fazer desnervações facetárias e tratamento de dor na sacroiliaca através da endoscopia. Então, temos aqui essencialmente as patologias para as quais a técnica se aplica: hérnia discal lombar e torácica e cervical, estenose, quisto facetário, de relevar que uma estenose lombar é feita através da mesma abordagem, portanto a mesma incisão na pele com menos de 1 centímetro. Lombalgia e síndrome facetário é a aplicação da técnica endoscópica para o tratamento de dor, e também existe um nicho de aplicação da ferramenta para doentes já operados, com cirurgias muitas vezes longas, múltiplas cirurgias com parafusos, em que têm dor residual e intratável, em que não há assim, uma opção sensata para tratarmos este doente, e a endoscopia pode ter um papel aqui, com um bom resultado, não em todos. Aqui estão 2 exemplos de patologia para a qual podemos aplicar a endoscopia da coluna. Do lado direito temos aqui um bom caso para a endoscopia transforaminal, um caso um pouco mais avançado. Do lado esquerdo temos o caso típico, standard, para aplicar a endoscopia interlaminar, uma hérnia discal L5-S1, que são cerca de 45% das hérnias, em que usamos a técnica interlaminar. Relativamente aos resultados, atualmente sabemos que os procedimentos modernos de endoscopia da coluna asseguram o mesmo resultado das técnicas tradicionais, com a vantagem adicional de preservação tecidular significativa, e isto está já espelhado na literatura, em estudos randomizados controlados. Estamos numa fase em que, com a intensa publicação de papers científicos a comparar as técnicas convencionais com as técnicas endoscópicas, começamos a perceber cada vez melhor o papel da endoscopia no portfólio das nossas opções para o tratamento de patologia da coluna, e é cada vez mais aceite que esta ferramenta, esta técnica, eleva o standard of care do tratamento dos nossos doentes, ou seja, eleva o que nós podemos oferecer melhor, o que podemos oferecer aos nossos pacientes. Porque também há uma dor incisional mínima, há uma mobilização precoce pós-operatória, há uma retoma laboral e regresso à atividade desportiva mais rápidos. Aqui está um exemplo de uma cicatriz cirúrgica de uma hérnia discal L5-S1, é uma cicatriz com menos de 1 centímetro. A seguir, uma cicatriz cirúrgica de uma estenose lombar L4-L5, é a mesma cicatriz cirúrgica com menos de 1 centímetro. E ali aquelas várias marcas são para o tratamento de uma lombalgia refratária a tudo, sem solução cirúrgica evidente, em que aplicamos a técnica de desnervação
endoscópica das facetas e da sacroiliaca com muito bons resultados. Eu acredito que é uma boa opção para todos nós. Para certos casos, em particular, é excelente. Num atleta jovem ou um paciente mais velho com comorbilidades, podemos oferecer esta opção, é excelente para o paciente. E agora temos aqui um vídeo com a explicação, a ilustração do que é uma cirurgia de hérnia discal por via endoscópica, por uma das técnicas, a técnica interlaminar, que é a mais adequada para as hérnias, para a maior parte das hérnias discais em L5 S1. O acesso é feito com uma incisão de menos de 1 cm, depois temos uma série de dilatadores tubulares pequenos, confirmamos a direção dos nossos instrumentos com o apoio de raio-x, intensificador de imagem. É crucial sermos precisos na nossa abordagem para cairmos exatamente onde precisamos de cair. Depois o que vemos através do endoscópio é o ligamento amarelo, temos que o preparar, o flavum. O flavum é a barreira natural que tapa a entrada no canal dos nervos, no canal vertebral. Aqui o objetivo é criar uma pequena abertura, um pequeno defeito, a chamada flavotomia, para podermos entrar no canal vertebral. Depois de criarmos o defeito, podemos usar este instrumento que é mais tranquilo para nós, para cirurgiões da coluna isto é familiar, é um Carrison, neste caso um endocarrison. Aumentamos um bocadinho do defeito e por baixo vemos já a raiz, neste caso da raiz de S1, com a hérnia discal por baixo. Usamos o dissetor para afastarmos a raiz com segurança e depois este gesto de rotação da cânula biselada de trabalho protege-nos a raiz para medial, para o lado de dentro e expõe-nos a hérnia discal, que aparece-nos ali em toda a sua glória, e depois é apenas um ato mecânico de atirar. E é um procedimento seguro, é um procedimento confiável, reprodutível e após alguma experiência com a curva de aprendizagem, acaba muitas vezes por ser mais rápido que a cirurgia aberta. Este é o resultado pós-operatório, uma cicatriz com menos de 1 cm. Este paciente regressou ao trabalho passado 6 semanas de ter sido operado. Sobre o iceberg que eu abordei no início, o que é o iceberg? É o que é que nós podemos fazer a mais do que operar hérnias discais. E então, temos casos complexos, como este caso que nos aparece ali do lado direito do ecrã, de uma senhora com múltiplas cirurgias que eu herdei, com artrodeses, parafusos partidos, tinha uma radiculopatia difícil de tratar, refratária à terapêutica, à consulta de dor, à fisioterapia, em que reoperar a senhora por via convencional era a primeira opção, mas ia obrigar uma cirurgia extensa, difícil para o cirurgião e para o paciente, e o que fizemos foi uma descompressão, depois de conseguir objetivar de onde é que vinha a maior parte da dor, fizemos uma descompressão endoscópica transforaminal, com melhoria significativa da paciente. Depois, em doentes frágeis, também é uma excelente opção, porque a agressão cirúrgica é mínima, os doentes podem, em alguns casos, ser operados sem estarem com anestesia geral, podem ser com a chamada analgosedação, que é uma mistura de sedação com anestesia local, por vezes suplementada com raquianestesia. Este é um homem de 88 anos que me apareceu na consulta com uma ciática hiperálgica, portanto uma dor intratável, vinha de cadeira de rodas, um senhor de 88 anos, mas lúcido, sem grandes comorbilidades, magro, que na história referia ter sofrido uma queda nas escadas, em que não partiu nada, mas ficou com uma dor muito intensa nas costas, que começou a irradiar para o membro inferior, para a coxa, portanto uma história típica de radiculopatia lombar. Olhando para a ressonância, vemos uma hérnia discal migrada L3, L4, uma hérnia discal grande, volumosa, e depois uma espondilolistese L4, L5. Operando esta pessoa por técnica convencional, teríamos que artrodesar, tínhamos que pôr parafusos, 6 parafusos, fazer uma descompressão extensa, e era a solução para o senhor, mas não era uma boa, ou não era a melhor solução, porque estamos a falar de uma pessoa de 88 anos, então o que eu fiz foi uma endoscopia transforaminal L3, L4 para exerce daquela hérnia discal grande, que seria a responsável pela maior parte da dor,
e fiz uma descompressão interlaminar central e do recesso L4, L5 esquerdo, porque entendi que haveria aqui algo parecido com um Double Crash Syndrome, que é, ou seja, o principal responsável pela dor seria acima, mas abaixo poderia estar também a contribuir. E o senhor, no primeiro dia pós-operatório, tinha 0 de dor, no VAS, a escala visual analógica de dor, ele referia como 0, ainda tinha o déficit motor, claro, não recupera só com uma cirurgia, mas estava muito satisfeito com o resultado e foi para casa no dia seguinte. É também uma potencial solução para lombalgias refratárias à fisioterapia e sem solução cirúrgica, e dor na sacroiliaca, é algo que podemos oferecer aos nossos doentes. Depois podemos ainda ir mais fundo para baixo no iceberg e aplicar esta técnica a casos mais complexos, como hérnias discais torácicas, cervicais e mesmo fusões endolif, a fusão apoiada por endoscopia. E também existem alguns papers publicados na literatura com a aplicação off-label da tecnologia, ou seja, quando eu digo off-label, isto é uma ferramenta, e aplicar a ferramenta à drenagem de abscessos, à descompressão tumoral em mielopatias em doentes oncológicos. Portanto, cada vez mais se entende esta técnica como uma ferramenta a aplicar a todos os casos em que é possível ser aplicado. Entretanto, isto cresce em Portugal. Em 2019 organizamos um simpósio no Hospital das Forças Armadas, o primeiro organizado aqui em Portugal, com participação de ortopedistas e neurocirurgiões dedicados à patologia da coluna de Portugal e de Espanha, aqui da Ibéria, e já este ano, em Lisboa, um curso organizado pelo professor Dr. Gonçalo Neto Almeida, cirurgião do Grupo Lusíadas de Lisboa e diretor clínico do Hospital Lusíadas do Algarve, que me fez, que é um amigo e que teve a gentileza de me fazer o convite de participar como formador e com uma grande participação, com muito interesse. Portanto, isto é um tema que desperta interesse em cirurgiões jovens e de todas as idades em Portugal. Portanto, é algo que está em crescimento. Em tempos de pandemia temos que nos adaptar e há estes webinars, estas formas de transmitir conhecimento a toda a comunidade que cresce.